da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade. E hoje o nosso tema é Psicologia e Espiritualidade. Olá, essa é a sua TV Mundo Maior e nós estamos aqui no nosso programa Ciência e Espiritualidade. Mais uma vez tentando fazer essa ponte entre o conhecimento científico estabelecido, as várias ciências e o conhecimento espírita, o conhecimento da doutrina espírita, conectando ciência, filosofia e religião. O nosso tema de hoje é um tema bastante importante. Nós vamos falar sobre psicologia e espiritualidade com a psicóloga Suzy Cristina. Ela é espírita e é psicóloga e na sua vivência clínica tem a oportunidade de perceber, de sentir essa interface entre a ciência que ela aprendeu na faculdade, o conhecimento do intelecto e a espiritualidade. Eu acredito que todas as áreas da ciência que vão no sentido de entender como funciona a alma humana, de entender as nossas emoções, a repercussão dessas emoções nas nossas vidas, elas são terapêuticas, que estão mais próximas da causa, porque estão mais próximas da alma, da origem, do princípio inteligente individualizado, que é aquele que nos comanda, que nos determina. Então, é fundamental que nós possamos entender o que é a psicologia, onde ela pode interferir a nosso favor e como nós podemos fazer essa ponte com a espiritualidade. Vamos ouvir então a entrevista que a Giovana fez com a psicóloga Suzy Cristina. Para falar sobre esse tema, estou com a psicóloga Suzy Cristina. Suzy, obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade, falando um pouquinho mais dessa relação entre a psicologia e a espiritualidade. Bom, você, quando já começou a fazer psicologia, você já tinha a ideia de inserir a espiritualidade na sua prática? Sim, só que quando a gente inicia numa faculdade, a gente não imagina de que maneira isso possa acontecer, né? Porque a faculdade era toda voltada para uma coisa mais científica. E a doutrina espírita até então, que nasci dentro da doutrina espírita, era muito da questão religiosidade. A gente não fala hoje muito de ciência espírita e da filosofia espírita, ela sempre foi muito mais abordada como religião espírita. E a religião dentro da faculdade de psicologia, ela não é abordada como algo que deva ser inserido. Então, sempre na minha prática, depois, primeiro veio, claro, o espiritismo na minha vida, depois eu comecei a fazer psicologia, e eu sempre quis fazer essa união das duas coisas, porque eu acreditava que o ser humano pudesse viver melhor tendo as questões emocionais, juntamente com a fé religiosa, de uma maneira saudável. Certo. É mesmo porque muitos psicólogos tentam, a cuidar apenas do lado emocional, psicológico, ponto, né? Mas realmente, hoje, a gente pode dizer que desse milênio para cá estão abrindo os olhos, para o ponto, espiritual, certo? Para falar a verdade, acho que é até difícil hoje eu conseguir pensar num ser humano factual, ou seja, que tenha só um fato, que seja só uma abordagem. É claro que acho que a própria psicologia, tanto aqui no Brasil como fora, ela vem ampliando o seu estudo e sabendo da importância da espiritualidade na vida do indivíduo, na vida da pessoa. Claro que ainda existem muitos psicoterapeutas que, quando seguem uma determinada linha, a gente brinca, costuma dizer, bom, se eu só tenho martelo, tudo que vier vai ser prego, né? Então, diante disso, alguns psicoterapeutas, não equivocados, são especialistas numa determinada área e seguem aquela determinada linha, o que não é errado. Agora, no meu caso, pessoalmente, juntamente com vários outros colegas, a gente quer ter um sistema mais amplo, né? Uma abordagem mais ampla. Bom, você mencionou, no seu período de formação, você já tinha o conhecimento espírita, só que no lado acadêmico, no lado universitário, ele não aborda tanto o fator da ciência contar também com um componente espiritual. O que falta, para as faculdades, principalmente de psicologia, que lida tanto com o ser humano, abrir os olhos para o ponto espiritual, para o aspecto espiritual do ser humano? Eu diria que é a questão da mente aberta, né? Então, se por exemplo, se você dentro de uma faculdade de psicologia que não existe essa abordagem, você chega para
para um doutor em psicologia e fala, olha, eu estou vendo visões ou eu estou ouvindo vozes, ele vai logo colocar isso como uma psicopatologia, essa pessoa está surtando ou está esquizofrênica, enfim, está algum transtorno psíquico. Quando essa mesma pessoa chega para um psicólogo de uma linha espiritualista, ele vai levar em consideração, peraí, pode ser que essa pessoa realmente esteja num surto, ouvindo vozes, ouvindo coisas ou não. Agora, dentro da faculdade, eu consigo entender que isso vai ficar bastante complicado, porque sai do seu controle. E o que a gente gosta na vida é de ter controle, né? Pelo menos gosta de pensar que tem controle. Então, para as faculdades poderem abordar esse tema, elas vão ter que ser muito abertas, muito amplas, né? Claro que hoje você já tem a psicologia transpessoal, que já é um curso que é dado, que já está sendo reconhecido pelo MEC, mas que vai abrindo o leque, mas vai deixando você meio que fora do controle. E claro, cientista e médico, a gente quer sempre ter o controle. Eu acho que é isso que dificulta, penso, né? Você citou a linha transpessoal, né? O que é essa linha transpessoal? Então, é uma abordagem que veio justamente para tentar unir, né? Para tentar unir todas as outras abordagens, levando em consideração que o ser humano pode ter sim lembranças da vida intrauterina, que sim, o indivíduo pode ter lembranças de outras vidas que não essa, que o indivíduo pode ter visões, pode ouvir vozes, e isso não ser necessariamente uma loucura, né? É algo que está além da matéria, algo que está além do que a gente vê, ouve e que pode ser comprovado cientificamente. Então a psicologia transpessoal, ela veio dar um empurrão nesse papel, né? De vamos olhar além da matéria. Tá certo. Bom, Susan, a gente vai fazer um breve intervalo e nós voltamos já já. Contribua com a divulgação da doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova. Para ter mais informações, ligue para o telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje estou abordando o assunto psicologia e espiritualidade. E para falar um pouquinho mais sobre esse tema, estou com a psicóloga Suzy Cristina. Bom, Suzy, no bloco anterior, você comentou, né, que os psicólogos, né, conseguem entender a lembrança que as pessoas podem ter da sua infância, né, da vida intrauterina e até mesmo de vidas passadas. Isso não provoca uma certa polêmica no meio entre os psicólogos? Acho que sempre, né? Eu acho que, aliás, o crescimento vem das divergências, o crescimento vem do conflito. Se eu concordo com você, você comigo, tudo bem, a gente não vai sair muito daqui. Então, claro que eu acho que para o crescimento sempre haverão as divergências. É ruim quando você quer, de alguma maneira, desqualificar o pensamento do outro. Né? Então, claro que tem dentro, como existem vários tipos de pessoa, alguns, né, sempre tem alguns que querem desqualificar essa questão de TVP, ou porque não acreditam, ou porque não são conhecedores, que a gente acaba, enfim, tendo que respeitar e, particularmente eu, lamentar. Mas entendo essa postura. Agora, claro, sempre vão haver divergências. Sempre existe aquele pessoal que gosta de coisas, vamos colocar assim, mais tradicionalistas. Porque aí você não precisa pesquisar muito. Quando você entra dentro da linha da espiritualidade, o estudo é muito necessário. E mais do que isso, a prática é muito necessária. Então, aliar a doutrina espírita, até saber onde eu vou pedir para o indivíduo como sugestão, procurar um centro espírita, e até que ponto eu vou tratar dele dentro do meu consultório, é uma coisa, é uma linha muito tênue, é uma divisória muito tênue, mas acontece. Então, por medo, às vezes as pessoas não enfrentam. Então, religião não vai entrar, espiritualidade eu não vou entrar num campo que eu desconheço, por medo, e aí acaba se restringindo. Certo. É importante a gente enfatizar, né? Porque a espiritualidade, ela é algo inerente ao ser humano. E a espiritualidade, ela não é
cativa da doutrina espírita, e sim de todas as religiões, né? Então, como que você consegue abordar com o seu paciente, né? E pode até ficar uma dica para os outros psicólogos, como que você consegue abordar a espiritualidade e introduzir essa espiritualidade no dia a dia do seu paciente? A espiritualidade existe, né? Ela faz parte do nosso dia a dia. Ela está em tudo, ela é tudo, ela somos nós. É claro que quando nós vamos explicar isso para um cliente, nós dividimos para ficar uma forma didática dele entender. Então, da mesma maneira que eu vou abordar, olha, o seu sistema familiar está da seguinte maneira, os seus relacionamentos assim, como é que é o seu sono, de que maneira você se nutre, qual é o seu lazer, de que maneira você busca prazer na sua vida, o que você quer dar felicidade, eu vou introduzir como é que você cuida do seu lado espiritual. Então, uma pergunta simples, como é que eu cuido do meu lado espiritual? Se a pessoa tem uma ideia mais ou menos disso, ela vai, obviamente, falar, olha, eu frequento o centro espírita, eu vou na igreja, ou enfim, faço uma meditação. Quando ela não tem, isso sai do foco da vida dela, ela vai passar a pensar a respeito. Então, através de perguntas, nós vamos trazendo à tona de que isso é uma coisa importante para ele. Assim como eu pergunto tanto do sono, como eu pergunto da alimentação, como eu pergunto dos relacionamentos, eu vou perguntar como ele cuida da prática espiritual dele. De uma maneira tranquila, normal, né? Não tem nenhuma grande pergunta, como é que você cuida do seu lado espiritual, como se fosse coisa do outro mundo. Porque tem alguns que são mais céticos, né, quanto à importância do lado espiritual na melhora, né, do seu estado geral, né? E para essas pessoas não tem alguma técnicazinha mais sutil de explicar? Olha, eu sempre gosto de introduzir a meditação, né? A meditação, principalmente agora, tem sido muito divulgada. A prática de yoga também tem sido muito divulgada. Então, você pega outros caminhos que você não vai falar de uma maneira numa fé em algo maior, mas você vai, vamos ampliar a sua consciência, vamos expandir a consciência. Através da prática meditativa, naturalmente o indivíduo vai sentir a necessidade, que é uma necessidade intrínseca natural do ser humano buscar algo maior do que ele. Então, nós temos essa necessidade de acreditar em algo maior. Muitas vezes nós bloqueamos essa necessidade, né, através do dia a dia, de todas as questões que a gente coloca na nossa vida. Mas é uma necessidade que eu sei que é natural no ser humano, essa busca de algo maior que eu. Então, através de perguntas ou de técnicas, então vamos fazer uma meditação. Mas eu nunca meditei. Então, vamos começar com a respiração. Isso é uma coisa física, olha. E aí, a gente pratica lá, né? Respira, para. Isso dentro do consultório. E isso eu sei que vai provocar acesso a outras esferas que futuramente, mesmo que ele não queira e seja completamente avesso a isso, ele vai me perguntar, mas Suzy, está faltando algo, eu estou sentindo um vazio. E aí nesse vazio, eu vou entrar com teoria. Olha, a teoria diz isso. O que você acha? Aí a pessoa para pensar, né? Acho que terapia é feita para pensar, é um autoconhecimento. E você para pensar, para refletir. E nessa reavaliação de vida, fica uma interrogação. A pessoa fez a interrogação, pronto. Aí já é uma maneira de a gente introduzir a questão da espiritualidade na vida dela de uma maneira mais clara. Tá certo. Bom, Suzy, a gente vai fazer mais um breve intervalo e voltamos já já. Acompanhe o programa Ciência e Espiritualidade, hoje abordando a relação entre a psicologia e a espiritualidade. Para isso, estou com a psicóloga Suzy Cristina. Bom, Suzy, quais são os quadros, né, que mais aparecem, né, na sua prática clínica? Olha, até porque trabalhando lá no Instituto Evoluir e você dando palestras, geralmente os clientes que nos procuram já são espiritualistas, no mínimo. Né? No mínimo. É muito difícil chegar um ateu, alguém que desacredite de tudo. É bem verdade que às vezes essas pessoas, elas até colocam lá naquele cadastrinho espírita, mas aí espírita porque a mãe foi, te apoia, alguém ouviu falar da Rádio Boa Nova, certo. Mas você sabe que a prática e o conhecimento não são da prática daquela pessoa. Certo.
Então, é muito difícil chegar alguém que não tenha essa crença, mas que não saiba que ela é necessária, né? Que não saiba que aquilo é uma coisa importante para a vida dela. Certo. Mas então, dos quadros que mais se apresentam então, na sua prática, a gente pode dizer que são casos de depressão, casos de transtornos afetivos que mais aparecem? Geralmente são em blocos, né? É a época de não sei o que, é a época. Como se você pega no Natal, por exemplo, quadros depressivos ou de suicidas, geralmente é que aparecem mais, porque as pessoas vão lembrar mais de épocas felizes. Agora vai ter Dia dos Namorados, então já sei que o consultório vai encher de pessoas solitárias. Dos solitários. Então, Dia das Mães, algumas datas elas acabam por gerar, né, dar o start inicial para que a pessoa busque uma terapia. Agora, tirando essas datas, é muito comum o relacionamento, né? As pessoas têm muitas dificuldades em se relacionar, não aprenderam a expressar sentimentos, não aprenderam a expressar emoções. E isso acaba dificultando muito a vida das pessoas. Então, elas buscam a terapia inicialmente por um problema ou algo que as está afetando. Depois isso passa a ser já um outro conhecimento e aí nós vamos, claro, aprimorar, para que a vida da pessoa seja melhor de uma maneira geral. Certo. É porque em alguns casos a pessoa fala, eu estou numa tristeza sem fim, eu estou numa depressão, às vezes por falta de relacionamento, por falta de saber lidar com as coisas do dia a dia. Quando que essa pessoa, de alguma forma, pode ter algum problema relacionado com a mediunidade? Você aponta isso para a pessoa ou não? Interessante, porque às vezes a pessoa chega com um quadro onde ela vai te descrever uma série de sintomas que, pelo conhecimento da doutrina espírita, vai falar, nossa, é um médium em pleno desenvolvimento. Mas as pessoas têm muito medo disso, né? Até por desconhecimento. Para mim, sempre o medo é do desconhecido. É muito grande o medo do desconhecido. Então, o que eu busco é tranquilizá-la no sentido de que passar informação, né? Passa informação. Não adianta pedir para aquela pessoa vá procurar um centro espírita ou leia tal livro. Às vezes vai ocorrer e às vezes não. Então, dentro do consultório, eu vou passando informações. Vamos estudar o que é mediunidade, porque se eu parto do ponto de vista que a psicologia é vida e tudo é vida, eu vou poder trazer conhecimento espírita, conhecimento católico, conhecimento filosófico, budista, não importa. Então, eu tenho medo disso. Então, vamos conhecer o que é isso. Quando a pessoa começa a conhecer o que é, aí ela já me questiona, você acha que então isso pode ser mediunidade ou é só uma síndrome do pânico? Eu falo que se for um pouquinho das duas coisas, porque a gente nunca sabe, não tem como afirmar. Então a gente vai tirando algumas coisas, vamos eliminar tudo que é do físico. Eu estou tendo uma zonzeira, quanto tempo você não dorme, quanto tempo você não tira férias, quanto tempo você não tem lazer? Então, óbvio, o corpo vai entrar em estresse. Então tem coisas que agravam e tem coisas que não, um sintoma mediúnico. Mas eu vou explicar sobre mediunidade e sempre a pessoa vai ter a opção. Agora, mais do que isso, aqui não é o momento, aqui não é o lugar para isso. Então aí eu faço indicações, ou a mesma pessoa vem falando, olha, eu vou buscar em tal lugar. E aqui acaba beneficiando, sempre acaba beneficiando. Não, com certeza, né? Então, esse medo do desconhecido pode levar a pessoa até a fazer escolhas erradas na vida e complicar até o seu quadro psicológico ou não? Sempre. A gente foge, essa que é a realidade, né? Eu não quero lidar com isso, eu fujo, eu tenho medo, eu tenho fantasias que eu não sei quais são, acredito nessas fantasias e morro de medo. E então, o que eu busco é tirar o medo, principalmente através da informação. A pessoa tem informação, ela vai ter o que a gente chama de livre-arbítrio, a escolha. Se ela escolher por não seguir, eu respeito. Então, acho que a mãe ensina, o pai ensina, a doutrina espírita ensina, a vida ensina, né? Eu acho que existem caminhos mais fáceis de você aprender, outros caminhos mais difíceis de você aprender. Se a pessoa optar pelo caminho que eu acredito ser mais difícil,
eu respeito tranquilamente. Tem livre-arbítrio aí que a Tem gente não pode livre-arbítrio, fugir, não é sem mesmo? dúvida nenhuma. Bom, Suzy, nosso bloco de entrevista chegou ao final. Mas você que está em casa já sabe, para mandar a sua sugestão, o seu comentário, escreva para nós. O nosso e-mail é cienciaeespiritualidade@tvmundomaior.com.br. Décio, é com você. Muito obrigado, Suzy, muito obrigado, Giovana. A psicologia talvez tenha sido a primeira ciência, a primeira área da saúde que se preocupou de maneira bem objetiva, bem consistente com as emoções, com o psiquismo humano. E por conta disso, dentro de uma medicina estabelecida de base eminentemente materialista, ela foi combatida, ridicularizada, e até hoje a gente pode observar algumas sequelas desse tipo de comportamento. Muitos psicólogos têm uma certa dificuldade de se colocar de maneira consistente, e muitos colegas médicos ainda insistem em considerar a psicologia como algo de pouca importância. No momento em que nós estamos falando de trans e interdisciplinaridade, no momento em que o conhecimento humano se torna tão complexo e que nós podemos entender a conexão entre as diversas áreas, eu me lembro de Descartes. Descartes falava que diante de uma coisa muito complexa é necessário que nós façamos uma divisão. Nós pegamos cada parte, entendemos cada parte para depois fazer a associação dessas partes. Nós, dentro do paradigma materialista, fizemos a divisão, o esquartejamento, mas estamos tendo alguma resistência para reunir tudo junto de novo. Cada parte isolada se comporta de um jeito, mas integrada ela se modifica e se transforma. Por isso que o todo não é a soma das partes. Então, quando nós estamos falando de um conhecimento complexo, de interdisciplinaridade, nós temos que ter um diálogo entre as diversas especialidades. E a psicologia ela é fundamental para o entendimento das reações físicas. Eu, como gastroenterologista, não posso ignorar que um paciente estressado, nervoso ou triste vai ter o maior número de problemas do estômago. Vai ter diarreia ou prisão de ventre, porque a nossa psique, o nosso emocional, ele comanda as nossas células. É a interface físico-etérica que vai agindo a partir dos comandos da alma. E o psicólogo nada mais faz do que tentar entender a alma humana. E por isso, essa área tão nobre da ciência tem que ser mais valorizada e mais entendida por todos nós. Espero que vocês tenham gostado desse nosso programa e espero poder contar com vocês no próximo Ciência e Espiritualidade. Até lá e muito obrigado.